The mystery of faith, save us, Savior of the world, for by your grace. Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e trago a vocês um complemento ao livro Os Mistérios Sombrios do Vaticano, por meio de novo e interessante livro de Sérgio Pereira Couto, intitulado Os Arquivos Secretos do Vaticano, o qual busca elucidar, desde o período da Inquisição, a renúncia de Bento XVI. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube, para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se, se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. Por tudo que foi exposto, é muito fácil especular o que realmente aquelas prateleiras contêm. O acesso restrito deixa as mentes e a imaginação correrem à solta e, por muitas vezes, mais cria mitos do que desmistifica pedaços da história, como que se refere aos Cavaleiros Templários, por exemplo. Isso não significa propriamente que lá dentro há papéis que mudariam o rumo da humanidade. Porém, é um fato comprovado que muita coisa saiu do convívio público para se estabelecer nos recantos daquela instituição por séculos. Afinal, os clérigos sempre souberam que conhecimento era poder e praticam o hábito de acumular conhecimento desde os tempos medievais. Quando investigamos os assuntos ligados por teorias da conspiração e publicações sensacionalistas ao Vaticano, vemos itens completamente insólitos. Dos evangelhos apócrifos aos OVNIs, do paranormal aos anjos, dos templários ao verdadeiro terceiro segredo de Fátima, às vezes chamado de quarto segredo. Muito já foi especulado sobre o que realmente há nas prateleiras mais bem guardadas do mundo. Não é à toa que Dan Brown teria localizado justamente por lá um fictício livro esquecido de Galileu em seu livro Anjos e Demônios. Até essa existência da obra é discutida e não comprovada. Para poder discursar um pouco sobre alguns desses mais altos segredos, é necessário apelar para uma fonte consagrada, o autor Alfredo Lissoni, jornalista e escritor nascido em Milão, na Itália, em 1966. Lissoni foi correspondente do Giornale di Bergamo e dirigiu por 4 anos a revista Oltre la Conoscenza. É autor de diversos livros sobre conspiracionismo e ufologia. Seu livro Os Enigmas do Vaticano é considerado um verdadeiro guia para todos os que querem saber um pouco mais sobre os segredos que a Igreja Católica guarda do grande público. A introdução de Lissoni nos deixa intrigados. Diz que os arquivos secretos são famosos por conterem os livros mais perigosos e proibidos da história da humanidade. Assim, conclui supostamente, lá estão os verdadeiros evangelhos de Jesus, que pregariam uma doutrina oposta à contada hoje e que tratariam de temas polêmicos como reencarnação e espiritismo. Também seria possível encontrar por lá documentos nobiliários sobre a descendência dinástica de Cristo, documentos papais e inquisitoriais que tratam de OVNIs, demônios, poderes paranormais, viagens fora do corpo, anjos com hábitos insólitos, relíquias milagrosas e corpos incorruptíveis, alquimia, virgens negras, gravuras e pinturas que indicam a verdadeira localização da Arca da Aliança e o cajado de Moisés, até receita sobre a preparação de um elixir capaz de dar a vida eterna, que teria sido testada por Napoleão Bonaparte e pelo príncipe Raimundo de Sangro de Sansevero. O livro se inicia com a advertência que foi colocada na entrada do arquivo pelo bibliotecário Bartolomeu Sacchi em 28 de fevereiro de 1475, que diz de maneira ameaçadora: quem quer que sejas, que escrevas aqui o teu nome por ter tomado emprestado o livro da biblioteca do Papa, saibas que incorrerás em tua execração e na perda de tua dignidade, se não os restituírem intactos. Essa mesma advertência ia registrada também nos cabeçalhos dos empréstimos externos. Lissoni lembra, porém, que tal inscrição era obra de um bibliotecário que trabalhava para o acervo pessoal do Papa e não para a Biblioteca Vaticana, que, em tal época, ainda não existia. Ele conta: havia, porém, os arquivos eclesiásticos. Cada paróquia tinha o seu, maior ou menor, nos quais iam anotados, como em um fichário, a história de cada matrimônio, óbito, nascimento e batismo, e frequentemente a história de toda a cidade, burgo, vilas e etc. Eram registradas desde as visitas pastorais até as divisões dos terrenos, passando pela minuciosa crônica histórica do lugar. Trata-se, de fato, de uma enorme quantidade de documentos que,
com o tempo, viria a ser de excepcional importância pelos seus esboços de história da Europa, sobre as quais estudam hoje os nossos filhos nas escolas e que frequentemente convergiriam em duplicata aos inepetráveis arquivos do Vaticano. Porém, é interessante notar que tal história paralela, que seria anotada pelos clérigos, com o passar do tempo nunca foi divulgada, e é justamente ela que se faz a matéria-prima sobre as histórias que envolvem os arquivos secretos. É claro que ninguém quer seu filho estudando as intrigas da corte, os segredos iniciáticos, de seitas diversas, e tendo acesso a conhecimentos perdidos que, uma vez mal interpretados, podem causar mais dano que benefício. Isso inclui, claro, fatos hoje divulgados abertamente, como a participação de sociedades iniciáticas, como a maçonaria, em certos eventos da humanidade, incluindo guerras e revoluções. Mas dados como a referente à verdadeira natureza do Santo Sudário de Turim continuariam a ser ocultados do público. Tais atitudes de censores seriam mesmo justificadas? Para Lysone, pelo menos, parece ser meio e meio. Ele compara os clérigos aos modernos jornalistas, uma vez que aqueles antigos bibliotecários cujos nomes se perderam nas brumas históricas guardaram por lá as mais bizarras tramóias, os mais insólitos bastidores, os fenômenos mais anômalos que fascinam os modernos estudiosos do oculto. Ele acrescenta que estariam registradas também façanhas de seitas satânicas e de movimentos heréticos, feiticeiros e pagãos, eventos celestes inexplicáveis, propagação de teorias esotéricas e científicas em desacordo com os ditames da Igreja Católica. Aqueles mesmos bibliotecários anti-literam recolheram e esconderam muitos evangelhos chamados de apócrifos, atribuídos a Jesus ou a personagens do Antigo Testamento, mas renegados pelo Vaticano porque as informações neles contidas não estão em linha com o endereço teológico proposto pela Igreja, além de bíblias de todo gênero e grau. Imagine-se que do livro sagrado dos cristãos existam ao menos 80.000 diferentes traduções com diferenças, muitas vezes fundamentais nos seus principais pontos cruciais. Os telejornais italianos anunciaram, em edição de 27 de março de 2004, que o Vaticano planejava inserir em cada um dos milhões de livros da Biblioteca Vaticana um microchip para a prevenção de roubos de obras. Essa decisão chamou bastante atenção de todos, porque, embora seja uma medida comum adotada por milhares de bibliotecas, o número elevado de chips usados pareceu ser algo bem exagerado, e logo os comentários começaram. Afinal, o que haveria de tão secreto lá dentro que justificaria tal medida? Hoje em dia, há projeções de que existam pelo menos 80.000 diferentes traduções da Bíblia, e grande parte estaria registrada nas prateleiras dos arquivos secretos. Lysone diz em seu livro que os evangelhos agnósticos e apócrifos que estão lá são levados em consideração por quase 90% dos pesquisadores de história da Bíblia. Isso não seria de espantar, já que o Codex Vaticanus, um dos mais antigos manuscritos da Bíblia, datado do período entre os anos 325 e 350 d.C., continha nada menos que 16.000 correções pertencentes a pelo menos 7 revisores. Falar dessas confusões na hora de traduzir a Bíblia não é novidade. No ano passado, o Papa João XXIII anunciou a confusão que se originou das manipulações dos textos. Bom, no século VII, o teólogo inglês conhecido como São Beda, ou Venerável Beda, que nasceu em 672 d.C. e morreu em 735, dizia que Esdras, o personagem bíblico que liderou o segundo grupo de retorno de israelitas que retornaram da Babilônia em 457 a.C., teria alterado e modificado a Bíblia de maneira significativa. Até São Paulo foi suspeito de ter alterado os ensinamentos de Jesus para que a religião assumisse um aspecto mais ofensivo e mais preparado ao consumo de um poder político que aos poucos conseguia adentrar a sociedade romana. O livro Santo Graal e a linhagem sagrada é um ponto de partida no qual Dan Brown baseou seu Código da Vinci. A obra é muito baseada em alguns escritos obscuros, como as variações dos evangelhos guardadas nos arquivos secretos. São coisas como as da suposta troca de Jesus crucificado por uma outra pessoa, que foi colocada no sepulcro. O vinagre da esponja que foi dada para Jesus beber ser, na verdade, um composto que causava uma morte aparente, ou ainda
tão polêmica a ligação entre Jesus e Maria Madalena. Dan Brown reluta em admitir essa fonte, porém, quem leu os dois livros vê semelhanças inegáveis que foram ignoradas no processo de plágio então instaurado. E não precisamos apelar apenas a esse polêmico livro para ver que esse tipo de opinião parece ser a mais corrente entre os pesquisadores. E o caso da arqueóloga australiana Barbara Tinning, da Universidade de Sydney, segundo ela, Jesus não morreu na cruz. Antes de ascender, seus discípulos lhe deram uma poção que provocara a morte aparente, e um embuste funcionou. Caído em catalepsia, retirado da cruz aparentemente morto, Jesus foi reanimado pelos seus discípulos. Por isso seu corpo desapareceu do sepulcro de José de Arimateia, e desde então viveu outros 30 anos. Casado com Maria Madalena, teve total de 3 filhos, mas a sua união não durou. Como eu pude ler em alguns fragmentos secretos do Mar Morto, Jesus teria se casado depois com uma mulher grega chamada Lídia. Já os Mormons teriam adotado a crença de que Jesus teria visitado as Américas. 2 deles, o ancião Mark Patterson e o pesquisador Paul Herman, afirmaram que, após uma atenta avaliação, haviam chegado à conclusão de que Jesus teria chegado até as Américas e lá lhe foi atribuída a denominação de Deus da Luz, Quetzalcoatl. Vejamos o que diz Patterson, que apresenta Jesus da seguinte forma: uma figura real conhecida na Guatemala como Gugu Mats, no Peru como Christus Viracocha, no Brasil como Sumé, na Colômbia como Botica, no México como Votas, na Polinésia como Con. A tradição de um Deus branco na antiga América foi preservada por muitas gerações de indígenas, do Chile ao Alasca, de modo similar e significativamente persistente entre os polinésios do Havaí à Nova Zelândia. Seus ensinamentos eram muito parecidos com aqueles contidos na Bíblia. Era descrito como um homem branco, alto, barbudo, de olhos azuis. Vestia uma longa túnica, veio do céu e voltou para o céu, e prometeu voltar uma segunda vez. E o que ele fez quando veio? Curou os doentes, deu a visão aos cegos, reparou os aleijados e ressuscitou alguns mortos. Pregou uma vida melhor, dizendo ao povo que fizesse aos outros aquilo que lhes houvesse feito, de amar o próximo e de exercitar a caridade. Bom, outro ponto interessante da Bíblia é a comunicação com os mortos, qual sempre foi um dos pontos mais debatidos entre os representantes do Vaticano e o público em geral. Basta dizer que nunca houve uma admissão oficial dos clérigos sobre o assunto, porém, há sempre algum representante que deixa escapar alguma coisa. A seguir, trechos retirados de uma entrevista divulgada no jornal ANSA, na Itália, de novembro de 1996, mostram as ideias de padre Dino Concetti, da Ordem dos Franciscanos Menores, um dos teólogos mais competentes do Vaticano e comentarista do L'Osservatore Romano. Bom, Dino, segundo o catecismo moderno, Deus permite aos nossos caros defuntos que vivem na dimensão ultraterrestre enviar mensagens para nos guiar em certos momentos de nossa vida. Após as novas descobertas no domínio da psicologia sobre o paranormal, a Igreja decidiu não mais proibir as experiências do diálogo com os trespassados, na condição de que elas sejam levadas com uma finalidade séria, religiosa e científica. De acordo com ANSA, segundo a doutrina católica, como se produzem os contatos? Dino responde: as mensagens podem chegar-nos não por intermédio das palavras e dos sons, quer dizer, pelo menos normais dos seres humanos, mas por meio de sinais diversos, por exemplo, pelos sonhos, que às vezes são premonitórios, ou por meio de impulsos espirituais que penetram em nosso espírito, impulsos que se podem transformar em visões e em conceitos. Mas todos podem ter essas percepções, Dino? Aqueles que captam mais frequentemente esses fenômenos são as pessoas sensitivas, isso é, pessoas que têm uma sensibilidade superior em relação a esses sinais ultraterrestres. Eu refiro-me aos clarividentes e aos médiums. Mas as pessoas normais podem ter alguma percepção extraordinária, um sinal estranho, uma iluminação repentina. Ao contrário das pessoas sensitivas, podem raramente conseguir interpretar o que passa com elas em seu fórum íntimo. Mas, para interpretar esses fenômenos, Dino, a Igreja permite-lhes recorrer aos chamados sensitivos e aos médiuns? Dino responde: sim, a Igreja permite recorrer a essas pessoas particulares, mas com uma grande prudência em certas condições. Os sensitivos, aos quais
pode pedir assistência devem ser pessoas que levam as suas experiências, mesmo aquelas com técnicas modernas, inspiradas na fé. Se essas últimas forem padres, é ainda melhor. A igreja interdita todos os contatos dos fiéis com aqueles que se comunicam com o mais além, praticando a idolatria, a evocação dos mortos, a necromancia, a superstição e o esoterismo. Todas as práticas ocultas que incitem à negação de Deus e dos sacramentos. Mas Dino, com que motivações um fiel pode encetar um diálogo com os trespassados? Responde Dino. É necessário não se aproximar muito do diálogo com os defuntos, a não ser nas situações de grande necessidade. Alguém que perdeu em circunstâncias trágicas seu pai ou sua mãe, ou então seu filho, ou ainda seu marido, e não se resigna com a ideia de seu desaparecimento. Ter contato com a alma do defunto pode aliviar-lhe o espírito perturbado por esse drama. Pode-se igualmente endereçar os defuntos sem ter necessidade de resolver um grave problema de vida. Nossos antepassados em geral ajudam-nos e nunca nos enviarão mensagens nem contra nós, nem contra Deus. Mas Dino, que atitude convém evitar durante contatos mediúnicos? Bom, não se pode brincar com as almas dos trespassados, não se pode evocá-las por motivos fúteis, para obter, por exemplo, um número de loteria. Convém também ter um grande discernimento a respeito dos sinais de mais além e não muito enfatizá-los. Arriscar-se-ia a cair nas mais suspeitas e excessiva credulidade. Antes de qualquer coisa, não se pode abordar o fenômeno de mediunidade sem a força da fé. Não é preciso lembrar a vocês que tudo o que foi dito estaria devidamente documentado nos papéis contidos no interior das prateleiras dos arquivos secretos e que até hoje não houve nenhuma tentativa bem-sucedida de confirmar essa suposta existência. Porém, também não houve nenhuma tentativa de desacreditar tais teorias por parte dos religiosos, o que deixa uma ponta de dúvida sobre o assunto. Bom, mas e quanto ao assunto é paranormalidade? De fato, muita coisa tem sido dita, ainda mais quando envolve uma máquina como o Vaticano. O pesquisador italiano Alfredo Lisoni afirma que é nos textos apócrifos que conceitos como reencarnação e poderes sobrenaturais estão inseridos e que tais assuntos afastariam os fiéis da doutrina estabelecida. O autor lembra que em 1970 o Papa Paulo VI criou no Vaticano, junto com a Pontifícia Universidade Lateranense, situada em Roma, que abriga ainda o Pontifício Instituto João Paulo II para estudos sobre o matrimônio e a família, a Cátedra da Paranormalidade e Ufologia. Por que um Papa se preocuparia em criar algo assim em uma instituição de ensino superior? Lisoni também lembra que o termo paranormalidade foi inventado por um sacerdote redentorista, ou seja, da Congregação do Santíssimo Redentor, uma congregação religiosa católica fundada por Santo Afonso de Ligório, em Scala, na Itália, em 1732. O criador, no caso, foi um padre Andreas Rich, docente da área de psicologia clínica e paranormologia na Academia Afonsiana de Roma, além de ser, claro, titular da cátedra. Na obra, o pesquisador italiano Alfredo Lisoni, Os Enigmas do Vaticano, a existência de uma cátedra de paranormologia ou estudo do paranormal não é comumente conhecida pelas pessoas, mas é um sinal claro do interesse do Vaticano em assuntos sobrenaturais. O padre Andreas Rich é espiritista convicto, apesar da igreja ter abandonado o assunto de comunicação com os mortos e esse assunto ter gerado uma condenação transmitida por meio de ensinamentos de padres e doutores da igreja até a publicação do ato negativo do Santo Ofício, em 24 de abril de 1917. Tal ato teria sido mais tarde confirmado por outro documento, o Catecismo da Igreja Católica, que incluiu a prática da evocação dos mortos e coloca sob a vigilância os adeptos do espiritismo. Rich participou de uma sessão espírita em 1987, em que foi utilizada uma câmera que eternizaria os espíritos e obteve, segundo alguns relatos, um ótimo resultado ao captar a imagem do químico francês Henri Saint-Clair de Ville, que morreu em 1881. Há registro de outros experimentos feitos por esse padre. Em fevereiro de 2002, ele teria revelado à revista alemã Größenbild der Wissenschaft que teria ouvido a voz do padre Wolfgang Bruno, um colega teólogo beneditino que foi vítima de um infarto no ano anterior. O curioso é saber que o caso Rich não é o único. Hoje são conhecidos outros padres que se dedicam ao estudo paranormal, como o Monsenhor Corrado Balducci, um demonólogo que admite a existência das chamadas faculdades extrasensoriais.
Ele pesquisa esses relatos para usá-los como um divisor dos fenômenos paranormais comumente associados às atividades de santos e às setas. Essa prática dos padres não é coisa recente. No ano passado, eles também se dedicaram a recolher essas histórias para uso pessoal. Gregório Matos, por exemplo, um membro de uma ilustre família romana que nasceu em 540 d.C., foi um desses precursores. Ele escreveu 4 volumes de diálogos em que imaginava contar ao padre Pedro, um amigo de infância do clérigo, alguns casos reais como o descrito. No tempo do imperador Justiniano, o bispo de Milão, Dásio, que se dirigia a Constantinopla por questões relativas à fé, parou em Corinto. Pôs-se a procurar uma casa espaçosa que pudesse alojar a ele e todos os seus acompanhantes. Viu de longe uma casa com as dimensões desejadas e deu as ordens para que ela fosse preparada para acolhê-lo. Os habitantes daquele lugar lhe disseram que ele não poderia permanecer naquela casa, pois muitos anos antes era habitada pelo demônio e por essa razão ele permanecia vazia. O venerável Dásio respondeu: com razão, iremos passar a noite nessa casa, se o espírito do mal a invadiu e impede os homens de habitá-la. Comandou assim que fossem preparadas todas as coisas e adentrou a casa com segurança, pronto para enfrentar os ataques do antigo inimigo. De fato, no silêncio da noite profunda, enquanto o homem de Deus dormia, o antigo inimigo pôs-se a imitar, com gritos insuportáveis e grandes ruídos, o rugido do leão, o balido da ovelha e o som desafinado do asno, o síbilo da serpente, o som guincho do porco e do rato. Daio, assustado pelos gritos de tantos animais, despertou-o de sobressalto e enfurecido contra o antigo inimigo. O relato termina com uma série de exorcismos que o padre teria realizado para libertar a casa do espírito. Quase 2000 anos depois, nos dias modernos, é possível imaginar que os pesquisadores do sobrenatural e até mesmo os próprios padres do Vaticano saibam que nada mais era do que um relato de atividade poltergeist. Bom, há um segundo relato do Gregório Matos que analisa algo que os ufólogos modernos levariam bastante a sério. Bom, de acordo com ele, Benedito, como soube de seus fiéis discípulos, encontrava-se distante da cápula quando viu uma alma de Germano, bispo daquela cidade, levada aos céus pelos anjos em um globo de fogo. Era meia-noite. Enquanto via essa alma subir ao céu, ele viu, sob o raio do sol, o mundo inteiro. Seria esse um relato de atividade de OVNIs? O fato é que esses outros relatos supostamente possuem cópias guardadas às 7 chaves nos arquivos secretos e são a parte do acervo que mais atrai a atenção do público. A total verdade sobre os arquivos secretos do Vaticano talvez nunca seja conhecida, pelo menos enquanto o acesso for restrito a um punhado de pesquisadores rigorosamente escolhidos pelo Vaticano. Ou talvez um dia os padres finalmente liberem o conteúdo completo de seu acervo para o público. Porém, até que esse dia chegue, o público em geral só poderá especular e aguardar para ver quais são os segredos lá contidos. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado desse incrível capítulo e vejo vocês no próximo episódio, quando falaremos sobre os escândalos e a renúncia do Papa. Grande abraços a todos e bons sustos. The mystery of faith, save us, Savior of the world, for